Olá, olá, olá. Hoje nós estamos no dia 14 do 4. Vamos gravar o dia 14 do 4. Estamos quase chegando no dia de hoje, que é dia 15. Ah, uau, beleza. Então vamos gravar o dia 14, amanhã eu gravo 15, 16 e fico certinho. Então amanhã eu gravo 2 tijolinhos e fecho. Aí fica um dia. Então é Josué 17, 18, Salmo 105 e Efésios 4. Então vamos lá. Vamos logo para Efésios 4, já que a gente está em Efésios aqui. Efésios 4. Vamos continuar Efésios. A unidade do corpo de Cristo. Efésios é um livro muito lindo, cara. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna de vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Coisa linda, Jesus. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Procedimento dos filhos da luz. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância e que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Jesus, tem misericórdia de nossas vidas. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Cara, eu vou até... Isso aqui é muito forte. Não dá pra ninguém, vai ficar só pra mim isso aqui. Quando Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém. Glória a Deus. Me ajuda, Jesus, a não entristecer o Senhor. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém. Senhor, me ensina a perdoar as pessoas, Senhor, porque eu não consigo. Ou melhor, tem certas pessoas que eu não consigo, né? Mas até, na verdade, até consigo mais. As pessoas que não... geralmente não me perdoam, sei lá. Mas se eu tiver falha em alguém, Senhor, me ajuda. Porque às vezes é difícil mesmo. Então vamos continuar aqui. Qual é o próximo mesmo, hein? Josué 17, 18. Vamos ler Salmo primeiro, depois Josué. Salmo 105. Vamos lá. Salmos aqui, ó. Salmos 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das suas maravilhas, das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízos que pronunciou. Ó descendente de Abraão, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante dele, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com corrente e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como um estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então ouviu seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais miraculosos, suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas, e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas dele em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais.
Ele ordenou e enxames de mosca e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a terra deles. Arrasou suas videiras de figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da virilidade deles. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou cordonizes e saciou-os com o pão dos céus. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez sair cheio de júbilo o seu povo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes a terra das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho dos outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem suas leis. Aleluia. Glória a Deus. Para fechar, vamos para Josué 17, 18. Josué, um pouquinho mais acima aqui. Josué é depois do Deuteronômio, que é o onde fecha o Pentateuco. Agora, a herança de Manassés. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bassã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José. Zelofeade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, mas somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e os líderes, e disseram: O Senhor ordenou Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bassã, que ficam a leste do Jordão. Pois tanto as descendentes de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde a serra até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Entapuã. As terras de Tapuã eram de Manassés, mas a cidade de Tapuã eram fronteiras de Manassés, pertencia aos efraimitas. Depois a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam no meio as cidades de Manassés, mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim, no lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser, ao norte, e Issacar, a leste. Em Issacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Sean, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Tarnac e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira lista é Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessa cidade, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram,
submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entre na floresta e limpem o terreno para você na floresta dos fariseus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Betseã e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e Manassés: Vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno e será de vocês, até o seu limite mais distante. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Josué 18. Deixa eu ver se tem 18 também, que às vezes eu confundo. É 18 também. A divisão do restante da terra. Toda a comunidade de israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. Mas sete tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, do nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: Vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra. Descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa terminada no deserto de Bet-Avém. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Oron Baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Oron, no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até a sopé da montanha que fica defronte do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia descendo pelo vale de Hinom ao longo da encosta sul da cidade de Jebuseu, chegava até em Rogel.
Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para En-Semes, continuava até Gileade, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boan, nome filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para a Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla, e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emek, Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Quefar, Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requiem, Irpel, Taralá, Zelá, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Então terminamos aqui. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo tijolinho de Deus, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.